Olá, alunos do 5º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa. E para esta aula, nós preparamos um conteúdo muito interessante. Vamos conhecê-lo? Então, nesta aula, nós vamos trabalhar com o seguinte título. É uma piada, mas não é uma brincadeira. E o nosso objeto de conhecimento será a compreensão leitora, leitura autônoma de piadas e anedotas. Vamos para essa aula juntos? E para trabalharmos este conteúdo, vamos começar observando uma situação. Paciente sumidinho. A enfermeira diz ao médico. Tem um homem invisível na sala de espera. O médico responde. Diga a ele que não posso vê-lo agora. A situação que acabamos de acompanhar é uma piada. E o que é uma piada? Uma piada também pode receber o nome de anedota e vai ser definida como uma narrativa curta, que vai ter um desfecho, ou seja, o final, surpreendente e que objetiva gerar risos e gargalhadas na pessoa que ouve ou lê o texto, correto? Porém, essa questão de achar graça ou não é bastante particular. Tem gente que ouve a piada e não acha graça, tem gente que dá gargalhadas. Isso é uma questão para uma outra situação. Vamos continuar definindo o que é uma piada e para isto, vamos agora assistir novamente a nossa situação, sabendo agora que estamos diante de uma piada. Paciente sumidinho. A enfermeira diz ao médico. Tem um homem invisível na sala de espera. O médico responde. Diga a ele que não posso vê-lo agora. Como outras características que ajudam a definir uma piada, podemos dizer o seguinte, que ela pode ocorrer em contextos específicos para a contação de piadas, como, por exemplo, os shows de humor. Mas também é comum que as piadas aconteçam no dia a dia das pessoas, porque as pessoas costumam utilizar as piadas para interagir umas com as outras e, nesse momento, descontrair, gerar um ambiente mais agradável. Além disso, podemos dizer que uma das características importantes de uma piada é que, em geral, não se conhece o autor, não se sabe exatamente quem foi a primeira pessoa que contou aquela piada, que pensou naquela situação inusitada. Então, as pessoas vão contando as piadas umas para as outras ao longo do tempo e o autor da história acaba se perdendo. Por fim, podemos dizer que a linguagem que aparece em uma piada é uma linguagem mais simples, mais coloquial, justamente porque as piadas acontecem em situações de descontração, então não se tem aquela preocupação de utilizar uma linguagem muito formal. Por exemplo, a situação que acabamos de acompanhar. Se fôssemos escrever como um texto, seria como aparece agora para vocês. A gente pode observar o seguinte, no decorrer do texto, a enfermeira diz ao médico, tem um homem invisível na sala de espera. Esse uso do verbo ter, no sentido de existir, é também um uso que é mais coloquial, mais informal. Se fosse a maneira mais formal, estaria escrito assim, há uma pessoa invisível na sala de espera. Então, notem, a linguagem do texto de uma piada é justamente mais informal, mais simples, ok? Para além destas características, precisamos nos lembrar do seguinte, uma piada é uma história, isso mesmo. Portanto, por ser um ato de contar uma história, temos que nos lembrar que estamos diante, portanto, de uma narrativa. Então, se é uma narrativa, podemos observar os elementos das narrativas dentro de uma piada. Vamos começar pelo personagem, o primeiro elemento. Olhem só, qual pergunta pode me ajudar a identificar o personagem ou os personagens de uma narrativa? A pergunta é,
quem participa da narrativa. No caso aqui, do nosso paciente sumidinho, perguntando, nós teremos a seguinte resposta: enfermeira, médico e o homem invisível. Para além do personagem, qual seria o próximo elemento? Justamente o espaço ou o lugar onde a narrativa acontece. E para me ajudar a localizar, este elemento em uma narrativa, a pergunta que eu posso fazer para o texto é: onde a narrativa acontece? E aí, fazendo esta pergunta para o nosso texto paciente sumidinho, nós podemos observar que vai ser destacada a expressão na sala de espera. Para além disso, temos mais elementos na narrativa. Uma narrativa também tem como elemento o tempo. E que pergunta eu posso fazer para o meu texto para identificar o tempo? Então, a pergunta vai ser: quando a narrativa acontece? Bom, há textos em que a expressão desse tempo não é assim tão evidente, por exemplo, indicando a exata data ou hora ou dia, em que aqueles fatos aconteceram. Porém, nós podemos identificar a questão de quando a história aconteceu a partir de algumas palavras que o meu texto traz. Então, olhem só, a gente vai ter o seguinte, como por exemplo aqui do nosso texto Paciente Sumidinho, não há uma expressão específica indicando um tempo. Porém, se nós olharmos para os verbos e que estão aqui em destaque, nós vamos observar que esses verbos estão no tempo do presente. Diz, tem, posso, vê-lo, e temos ali também a expressão agora. Tudo isso pode me indicar e pode me permitir dizer que essa situação acontece no tempo do presente, do tempo do agora. Para além do tempo, nós também vamos ter um outro elemento da narrativa, que é a questão da ação, ou seja, as coisas que acontecem na narrativa. E aí eu posso identificar a ação do meu texto fazendo a seguinte pergunta: o que acontece na narrativa? E aí, neste caso, a gente pode, como é um texto breve, a gente pode dizer que há uma interação entre médico e a sua enfermeira, a enfermeira que trabalha junto com ele, e eles estão ali falando sobre um paciente e a situação específica e especial desse paciente, ok? Por fim, há um último elemento da narrativa, que é o narrador. O narrador é justamente aquela voz que conta a história para nós. E aí eu posso identificar o narrador fazendo a seguinte pergunta: quem conta a história? E aí, neste caso, a gente vai observar que é alguém que está de fora, observando as ações. Quando a gente observa ali que ele diz: a enfermeira diz ao médico, e depois diz novamente, o médico responde. Isso é o que nós chamamos de narrador observador. Não é um narrador que participa, não é um narrador que seja personagem, ok? Uma outra informação importante é que as piadas costumam utilizar aquilo que nós chamamos de discurso direto. O que isso significa? Significa que as piadas costumam apresentar uma situação em que pelo menos duas pessoas estão conversando e nesta conversa as suas falas ficam evidentes. Mas e quando eu preciso escrever esta conversa? Como é que nós fazemos? Nós utilizamos o tal do discurso direto, que é o que nós vamos observar agora. Olhem de novo o nosso texto aí. A gente já conhece esse texto, agora a gente vai observar que nós temos dois momentos em que o narrador, que é observador, fala. Então, ele diz inicialmente: a enfermeira diz ao médico, e depois o narrador aparece novamente, indicando o médico responde. No momento em que aparece a fala, tem um homem invisível na sala de espera, é o nosso personagem 1, que no caso é a enfermeira. E quando aparece a outra fala do personagem 2, que é: diga a ele que não posso vê-lo agora, então nós sabemos que é o médico que está falando. Agora vamos observar as marcas que esse texto apresenta. Então, olhem só. Neste texto, nós podemos observar então que na fala do narrador, no momento em que o narrador fala, aparece aquilo que nós chamamos de verbo dicende. O que é verbo dicende, professora? São verbos que explicam, que demonstram que alguém fala, que alguém está falando, que alguém está dizendo alguma coisa. Então, por exemplo, aí neste texto nós temos o verbo diz e o verbo responde, que são situações que expressam ações de falar, correto?
Agora vamos observar uma outra marca. Logo ao fim da fala do narrador, nós temos os 2 pontos. E mais uma marca. Introduzindo a fala de cada um dos personagens, nós temos o travessão. Esse conjunto de marcas, o verbo dicende, 2 pontos e o travessão introduzindo a fala do personagem, é o que nós chamamos de discurso direto. E aparece na escrita justamente quando eu quero demonstrar a exata fala de uma personagem, ok? Agora que nós então finalizamos e compreendemos como um texto de piada se estrutura, nós vamos ao nosso aplicando. O conteúdo sobre a leitura de piadas pode aparecer para nós em uma questão como esta que veremos agora. Vamos lá então. Leia a piada a seguir para responder ao questionamento. Então, o texto da piada aparece da seguinte maneira. Amanda e Joana estavam conversando no ponto de ônibus. Amanda pergunta: por que, quando a gente perde um cachorro, não adianta pôr anúncio no jornal? Joana responde: porque o cachorro não sabe ler. Este é um texto de Ruth Rocha e sobre este texto vamos destacar alguns pontos. Observem, vamos entender que os trechos em verde, Amanda e Joana estavam conversando no ponto de ônibus, Amanda pergunta e depois, mais adiante, Joana responde. Estes trechos são os momentos em que o narrador está se colocando. Após isso, então, o trecho em vermelho é a fala da personagem 1, né, que é justamente a Amanda. Porque quando a gente perde um cachorro, não adianta pôr anúncio no jornal. E aí, lá em azul, nós temos a fala da personagem 2, que é porque o cachorro não sabe ler. Então, destacamos aí esses elementos, essas partes do texto, porque agora a gente vai para a nossa pergunta. Então, olhem só, sobre este texto, aparece então a seguinte questão. O único trecho que não se configura como fala do narrador é... Então, letra A, Amanda e Joana estavam conversando no ponto de ônibus. Letra B, Amanda pergunta. Letra C, Joana responde. Ou letra D, porque o cachorro não sabe ler. Então, de fato, após lermos o texto e analisarmos parte por parte, qual trecho é do narrador, qual trecho é do personagem 1, qual trecho é do personagem 2, nós podemos, então, dizer que, de fato, destes trechos que estão aí destacados, apenas o que está na alternativa D, porque o cachorro não sabe ler, é que é algo que não foi o narrador que falou. Quem disse isso foi uma personagem, e aí a gente se lembra das nossas marcas. Observem ali que nós temos um travessão introduzindo esta fala, ok? Então, agora que nós solucionamos uma questão relacionada aos conteúdos que nós trabalhamos nesta aula, vamos às nossas considerações finais. Nesta aula, trabalhamos com a piada e aprendemos que se trata de uma narrativa que é curta, que tem um desfecho, um final que é surpreendente, inusitado. E o objetivo desse texto é gerar gargalhadas e também entretenimento para quem ouve ou para quem lê o texto. Além disso, é interessante notar que normalmente não se conhece o autor de uma piada. Por quê? Como são textos que são compartilhados no momento de descontração, não há preocupação de ficar apontando quem foi o autor original. As piadas vão sendo contadas ao longo do tempo e a autoria acaba por se perder. Além disso, justamente por ser uma história que é contada, uma piada é uma narrativa. Então, nós podemos observar no seu contexto os elementos que se juntam para formar uma narrativa. Que elementos são esses? O autor, personagens, espaço, tempo e as ações que as personagens estão ali desenvolvendo. Por fim, vamos nos lembrar que a linguagem do texto de uma piada é uma linguagem mais informal. Por quê? Porque, novamente, é um texto que aparece em situações de descontração. Não há preocupação com o uso muito formal da linguagem. E, além disso, quando estamos diante da piada na sua forma escrita, é comum ela utilizar
a situação do discurso direto para apresentar a maneira como as personagens estão falando naquela situação, ok? Antes de encerrarmos esta aula, temos um recado para você. Siga as nossas redes sociais. O nosso endereço é @contraturnodigital. Além disso, inscreva-se em nosso canal. Estamos esperando você por lá. E nós nos vemos em outra oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.